Muito boa noite, divinos seres. Espero que estejam todos muito bem nessa noite de quinta-feira, para esse encontro mais do que especial, né? Para a gente falar sobre os animais, né? Pois é, os animais sentem o que a gente muitas vezes não fala. E os animais, eles expressam isso. Então, o tema dessa live hoje, com uma convidada mais do que especial, é exatamente a gente observar quando o pet revela o campo da família. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando. Já peço para que vocês convidem aquele amigo, aquela amiga que tem um pet, e principalmente para quem tem um pet que está aí passando por algumas dificuldades. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter um olhar diferente para os animais, em especial para os nossos pets. Às vezes, gente, o amor mais puro da casa, que é desses bichinhos aqui, ó. Hoje a Belinha tá até pronta para o Dia das Bruxas, veja bem. Ela foi para o salão e eu não, veja bem. E às vezes esse amor aqui, ó, o mais puro da casa, ele carrega uma dor. E é a dor que ninguém quis olhar, sabe? É a dor que foi calada. Boa noite. Então hoje a gente vai falar sobre o que os animais sentem, mas eles não podem dizer. Ou será que é o que a gente sente e os animais expressam? Esse papo é sobre muito mais o coração do tutor do que talvez do próprio pet em si. Porque na visão sistêmica, tudo aquilo que não é falado vai se manifestar de alguma forma. E muitas vezes, quem manifesta é o ser mais sensível do campo, o animal. Vocês já devem ter ouvido falar assim: nossa, recebi uma visita e a minha plantinha morreu. Aí as pessoas às vezes falam assim: nossa, ainda bem que foi a plantinha, porque quando não é a plantinha, pega no pet a energia, né? Porque é exatamente isso, são filtros de energia que o universo nos dá. E o nosso pet, ele tem esse papel tão importante que é de nos proteger. Deixa eu liberar a Belinha para ela passear. Daqui a pouco ela volta e pede colo de novo. Então eu escolhi uma pessoa muito especial, que eu já conheço há muito tempo, há muitos anos, que é a Raíza, né? Ela trabalha há um bom tempo com comportamento animal, com terapias integrativas, né? E ela vai conduzir aqui nessa conversa a cada um de nós a ter um olhar diferenciado, principalmente para o comportamento canino, né? A gente vai conseguir ter uma percepção que muitas vezes a gente não acessa através do conhecimento da Raíza. E principalmente perceber que o pet, ele não é apenas o nosso companheiro, mas ele é um espelho energético do nosso lar e do nosso sistema familiar. Deixa eu aqui adicionar a Raíza para a nossa conversa. Já te enviei o convite, Raíza, e se vocês tiverem dúvidas, se tiverem algumas questões, tragam para a gente. Seja muito bem-vinda, Raíza. Quero te agradecer. Olá a todos, boa noite, boa noite, boa noite para todos. Muito bom estar aqui, um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar um pouco sobre esse tema que é tão pouco falado, mas que nos muitos anos de experiência dentro da casa das pessoas, a gente consegue ver o quanto ainda falta falar sobre isso, trazer isso
a luz para as pessoas olharem para esse outro lado também. Eu quero te agradecer por ter aceitado o meu convite, né? Sim, Você é muito um prazer. especial, né? Muito especial para mim, muito especial no seu trabalho com os pets. É uma pessoa que tem um amor verdadeiro, genuíno pelos pets, né? Sim. Inclusive para os pets diferentes, como os galos da vida, né, Sim. Isa? Qualquer um, Ju, qualquer Qualquer um. Então eu quero agradecer de verdade assim por ter aceito o meu convite. um E eu prazer. gostaria que você se apresentasse aqui para as pessoas, né? Que Tá, você dissesse um pouquinho do seu trabalho. ok. Então, gente, boa noite. Meu nome é Raíza. Eu estou há 10 anos, mais de 10 anos, atuando na área comportamental dos pets, né? Em específico dos cães. E nessa minha trajetória, eu trabalhei muito nessa parte mais comportamental, voltada realmente para o comportamento dos animais. Baseados nos estudos de mais científicos. Mas de uns anos para cá, eu venho notando nos meus atendimentos, e então foi despertando a minha curiosidade para entender também o que acontece no que a gente não vê. Então, vai para além do que a gente está vendo ali na parte científica do que eu estudei sobre o comportamento canino, a gente vê também as dinâmicas familiares sendo apresentadas e como o cão está no meio de tudo isso. Ou manifestando alguma coisa que a família precisa enxergar, ou como a Ju mesmo falou, sendo um espelho para as pessoas, mostrando o que elas também são. E então é isso, são mais de 10 anos, essa é a paixão da minha vida, falar sobre cães, falar sobre animais, animais de modo geral, e é um prazer enorme estar aqui e poder falar sobre isso para mais pessoas. Esse é o propósito da minha vida, é poder atingir cada vez mais pessoas, trazendo mais consciência sobre os cães, sobre os animais, em como eles podem ter uma vida ainda melhor, mediante o nosso conhecimento. Quanto mais a gente entende sobre eles, melhor a vida deles vai ser. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada. Raíza, conta para mim um pouquinho como você geralmente percebe a influência emocional dos tutores nos comportamentos aí dos pets. Como geralmente você nota isso, percebe isso? Ju, isso geralmente vai surgindo conforme eu vou visitando. Então, nessa troca que eu tenho com os tutores, né, no adestramento, a gente vai na casa do tutor e a gente fica geralmente por volta de 1 hora com o tutor. Então, a gente tem um pouco mais de troca, a gente consegue criar um vínculo maior com o cliente e também ter um pouco mais de intimidade. Nisso que você vai tendo mais intimidade, você começa a ver comportamentos do tutor ou emoções do tutor que por hora estavam ali velados, coisas que eu não tinha acesso. E aí você começa a ver o cachorro ou espelhando exatamente o mesmo comportamento. Então, eu vou usar como exemplo aqui uma pessoa que é muito tímida, que tem dificuldade de se relacionar, de conhecer pessoas novas, de se sentir confortável com novas pessoas que ela não conhece. O cão apresenta o mesmo comportamento. Então, nessa vivência, como que eu observo? Conhecendo o tutor um pouco mais a fundo e, e vendo o quanto esse animal está absorvendo do comportamento do cliente. E isso se apresenta muito dessa forma, nesse um pouco mais de intimidade com o tutor, a gente vê esse espelho de comportamento. E às vezes não é só o espelho, mas também o problema comportamental do cão exige algo da família, que é exatamente o que a família precisa trabalhar. Muito legal. O campo familiar, ele é um organismo vivo, né? Sim. Então, eu vou sempre trazer aqui um pouco da visão sistêmica, tá? Sim, Vou sim, sempre sim, aqui dar o pitaco da visão sistêmica. com certeza. Então, tudo que é reprimido de alguma forma, tudo que é excluído, tudo aquilo que é negado, tenta voltar à consciência, Sim. né? Então, quando o tutor ele carrega raiva,
né? Aquela raiva velada, aquela raiva contida, culpa, medo. Muitas vezes o pet vai manifestar isso no Sim, corpo, né? sim, Então, às vezes é agitação, às vezes é apatia, às sim, vezes é doença mesmo em algum sim, órgão. Doenças de pele é muito comum sim, também, né? muito comum, muito comum. Surgir. E geralmente é o quê? É o sistema pedindo para olhar para algo, né? É Uhum, o exato, sistema gritando por algo. E aí, geralmente, vai manifestar onde? Vai manifestar no pet, exato, né? Que é o mais sensível ali, com né? certeza. E quais sintomas, assim, Rai, que você costuma perceber, assim, que é mais comum, assim, que você bate o olho e fala, nossa, tá absorvendo o campo familiar. Ah, acho que os sintomas de depressão e apatia são um dos principais, né, que os cães apresentam, mas também refletindo ao tutor. E os problemas de saúde, principalmente problemas de pele, né? Os problemas de pele são muito comuns, porque a pele é o maior órgão em todos os seres pra- vivos, praticamente. Então, a pele geralmente é o órgão que se expressa, mas pode vir como problema gástrico também, estômago ou digestivo, eles também trazem esse reflexo. Delicado. Eu percebo muito também, Rai. Geralmente, quando o cachorrinho começa a lamber muito as patas, ficar Sim, muito ansioso, ou sim, começa a dormir. A gente sabe que cachorro dorme pra caramba, né? Eu mesma sim, já em atendimento da normal. Isa, tá? A Belinha dorme demais. Aí você fala, não, é É normal, né? normal. É normal. Mas quando passa do ponto, Uhum, às vezes é bom olhar, porque sim, geralmente, olha para quem rói as unhas. Quem é que está roendo as unhas em casa? Né? Quem é que de repente está deprimido, só quer dormir? Você já percebe ali, né? Quem ali o cachorrinho está representando de alguma forma, né? exatamente. Olha, muito obrigada, quero dar as boas-vindas para Rita, para Larissa, para Thaís, para todos que estão chegando. Ó, o Gil está dizendo aqui, é saudável da comida pro pet, todos os... Que comida? Não ficou cortado, não deu para Provavelmente, entender. provavelmente ele quer dizer comida natural, é isso, Gilmário? É comida natural? Porque cortou. Coloca aqui para a gente saber, por favor. E se vocês tiverem alguma dúvida, aproveita a raiz aqui, ó, Perfeito, hein, gente? e Eu já gosto tira de as falar dúvidas. e o tema que eu mais gosto de falar é esse, gente. Aproveita que estou Isso. aqui para sanar as dúvidas de vocês. Ração, é ração. Ele está perguntando Questão. se é saudável dar ração todos os dias para o pet. Sim e não. Depende muito do caso. Se é um cachorro que tem algum tipo de alergia. Gente, eu quero enfatizar que eu não sou veterinária, né? Então, claro que isso tem que ser associado com um acompanhamento veterinário. Mas, do que eu entendo, do que eu conheço, da minha experiência nessa área e também um pouco da minha opinião pessoal, a ração, ela é ótima para cães que têm algumas questões de alergia, hipersensibilidade e exige que ele coma algo muito Mas olha, específico. ele completou a pergunta, Raíssa, por isso que eu tô Na rindo aqui. boca, É o cachorro que você só quer comer na boca. Eu vou deixar você responder, mas depois também eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá? Pode eu falar. vou trazer aqui duas visões, tá? Eu vou trazer uma resposta mais científica, da parte comportamental de estudos científicos, e eu vou trazer uma outra resposta sobre o tema que a gente veio trazer hoje, tá? Mais embasada no tema que a gente veio trazer hoje. Dar comida para o seu cão na boca não é legal, né? É como se você estivesse tentando alimentar um adulto na boca para sempre, né? Quando você tem um bebê humano, você dá a comidinha na boca por um período até ele desenvolver suas habilidades motoras para poder comer sozinho. Mas o cão, ele já nasce sabendo comer sozinho, tanto que ele mama sozinho.
né? Ele que busca a tetinha da mamãe, ele que vai lá e ele que vai mamar. Então, ele tá rindo aqui. A Sueli tá falando, viu aí? Então, do ponto de vista científico, não é saudável, tá? Agora, nesse ponto que a gente está trazendo na live hoje, eu vou trazer uma reflexão. Quem você está tentando ajuda? Quem você está tentando? Eu vou trazer esse tema, essa palavra, mas talvez a Ju vai conseguir falar mais, melhor do que eu estou tentando dizer. Quem você está tentando, talvez, infantilizar? Ou então, cuidar ao extremo? Talvez até um tipo de dependência emocional? Algo nesse estilo, né? Agora, me fala. É uma bebê pet, a não ser que ela tenha alguma real questão física que impossibilite que ela se alimente sozinha. Mas do Então, contrário, não é eu saudável. vou dar aqui a minha visão sistêmica da Vai, coisa, Ju, tá? vai, Ju. E até um pouco psicanalítica. Geralmente, é muito comum que as pessoas transfiram as suas faltas, e principalmente o que faltou para a sua criança, para o pet, né? Então, geralmente, por que tem muita gente que sofre demais com abandono? Não que a gente não sofra com abandono de pet, que a gente Sim, sente, não tem jeito, né? claro. Mas tem gente que é demais. Por quê? Porque ela carrega em si uma ferida do Do abandono lá abandono. atrás infantil. Então, quando você faz demais, você dá ali em excesso, não, vou dar comidinha na boca, vou infantilizar, você está, de alguma forma, espelhando e projetando a sua criança ferida e as faltas dela para o seu pet. E aí, sistemicamente, isso é muito ruim. Por quê? Dentro da visão sistêmica, a gente tem as ordens, né, do amor. E aí existe uma ordem muito importante, que é a precedência, né? É a hierarquia, a precedência e também o pertencimento. Então, o que acontece? Em alguns casos, quando você projeta ali a sua criança, é como se você estivesse colocando os seus pesos em cima do seu pet, né? E aí ele sempre vai se sentir insuficiente. É como se você estivesse inconscientemente jogando essa obrigação dele suprir essa falta que você teve. E em outros casos também as pessoas falam, e Juliana, falo, né, que a Belinha é minha filhinha. Ai, minha filhinha, que lindinha. Eu falo, olha, vovó, é a sua cara para minha mãe, né? Até a cor do cabelo parece, né? Brinco e tal. Às vezes os meninos falam, cara da mãe. Eu falo, é igualzinha a mãe aqui, ó, né? E tá tudo bem a gente falar brincando, mas a gente tem que ter a consciência de que ela não é humana, de que ela é um cachorrinho. Porque quando você põe esse arquétipo de é minha filhinha, é minha bibelozinha, é minha, né? O que acontece? É como se você estivesse tirando a origem dela, o pertencimento dela, a raça dela, a história dela, e você causa uma desordem. E aí isso vai gerar desequilíbrios, né? E vai chegar uma hora que o bichinho vai manifestar, ou no emocional ou no físico. Não sei se é o ou a Ribeiro Mi, Me veio. cachorros com alergia atópica tem qual sentido essa troca de energia com o tutor? E aí a Raíza falou assim, gente, eu não sou veterinária, mas eu também não sou veterinária, nem dermatologista, porém a gente estuda psicossomática. Na faculdade a gente estuda bastante nas terapias integrativas a psicossomática. E geralmente tudo que está relacionado à pele, a contato, né? Pele, contato, proteção, está refletindo de alguma forma uma questão do tutor. Óbvio que tem que descartar a parte fisiológica e é óbvio que vai manifestar no físico e vai ter uma justificativa, mas a pergunta que você tem que se fazer é por quê?
e para que essa doença está servindo para o seu sistema. E aí, de repente, se você, a Raíssa depois vai falar as técnicas dela para olhar isso, e eu vou dizer que do campo sistêmico, quando você vê isso em uma constelação, fica muito evidente também para onde é que você tem que olhar, certo? E aí facilita o caminho, vai facilitando o caminho. Você concorda, Raíssa? Com certeza. Esse ponto que você trouxe, Ju, de confundir as coisas, né? Os meus pets também são meus filhos. Eu falo, é meu filho, é meu filhote, são meus filhos. Mas é diferente você amar um animal como você amaria um filho. Você dar todo o seu amor para ele é uma coisa. Outra coisa é você tratá-lo como um humano. E isso traz um desequilíbrio, assim, imedido, não é essa palavra, mas não dá para medir o desequilíbrio que é causado num animal, em todos os aspectos. Né? Então, Para ele, né, Raíssa? Exato, exato. E hoje em dia, o que a gente mais tem são cães com problema de pele, com excesso de lambedura, e vários outros comportamentos, inclusive insegurança. Tudo isso porque eles estão sendo humanizados. Tem gente que não deixa o cachorro pisar na grama. Exato. Né? Põe Tem gente que não deixa botinha, o ou então cachorro leva no cheirar. carrinho, não Porque deixa o cachorro cachorro tem que cheirar. cheirar. Exato. Cachorro, né, tem que cheirar. Tem que É cheirar. assim que ele. O passeio para ele não vai curtir o passeio, pelo que eu entendo, se você não deixar ele cheirar. Ele Exatamente. tem que cheirar, mas tem gente que. Ai, vai sujar. Ai, tá sujo. Ai, não deixei aqui. Ai, não deixei ali. Sim. Aí o que acontece? O cachorro vai se fragilizando e ele é constituído e foi criado para isso, né, Raíssa? Exato, Ju, exato. Então, a gente hoje, né, no trabalho eu vejo muito isso, as pessoas privarem os seus animais de expressarem os comportamentos da espécie. Então, isso gera esse desequilíbrio imenso em todos os aspectos. E, como você falou, tira ele, do ponto de vista sistêmico, tira ele do lugar dele, da origem, como você falou, eu estudei um pouco sobre essa parte sistêmica relacionada aos animais, e é como se você excluísse todos os ancestrais dele, né? Eu até vi esses dias conversando com uma amiga, a gente falou sobre ancestralidade, né? Quantas mil mulheres ou casais precisaram existir? Eu fiz uma postagem sobre isso. Você fez, Ju? Então eu vi em algum lugar. Quantas pessoas foram necessárias para eu estar aqui hoje, para vocês estarem aí hoje? É a mesma coisa. Quando você tenta colocar o cachorro no lugar de humano, é como se você excluísse todos esses ancestrais que ele teve, que foram o que trouxeram ele até aqui. Então você exclui toda uma ancestralidade, os comportamentos que são naturais da espécie, que tornam ele quem ele realmente é. E aí, quando você tenta tirar alguém de quem realmente é, não tem como isso dar certo, né? Em nenhum aspecto. Você sabe que eu vejo também a forma que é retirado o cachorrinho da mãe, pet em si, né? Para venda ou para doação. Porque ali também, se não houver um preparo, existe um amor interrompido. Sim. Né? E acontece muito. Tem uma cliente que, nossa, a cachorrinha dela tem várias alergias de pele, não descobrem o que é, já gastou um dinheirão e tudo mais. E para você ter uma ideia, ela foi para casa do adestrador, comeu a cama do adestrador. Ela é assim, tapa virada, e ela é muito assustada, ela tem muito medo. E a minha cliente disse que pegou ela pequenininha. Sim. Que o adestrador fala que muito possivelmente ela sofreu algum trauma, alguma coisa. E às vezes esse trauma foi nesse momento. Geralmente. É a forma que foi retirada, né? Sim. Geralmente Ju. Existe um prazo mínimo para você separar a mãe do filhote, que é um mínimo de 60 dias. Mas os criadores geralmente tiram com 45 dias, porque eles querem desovar logo
porque dá trabalho, dá custo, e quanto mais o filhote fica, mais difícil de vender ou de doar. Então, eles tiram muito precocemente, né? O prazo mínimo seria a partir de 65, 60 dias para que o filhote tenha o mínimo de condições de sair desse seio familiar, porque não é só a mãe, tem os irmãos também, né? E aí uma coisa que eu quero até trazer aqui é também não só sobre a separação, mas sobre como esse animal é recebido em casa. Existe uma cultura que ainda existe, eu vejo ela se dissipando um pouco, mas ainda existe, de trazer um filhote para casa e você imediatamente colocar ele preso num banheiro ou numa lavanderia ou num cômodo X e você fecha ele lá com caminha, com tudo que ele precisa. E ele fala, nossa, ele chora a noite toda. E alguns adestradores, que é cultural também, recomendam você deixar chorar até ele parar. Só que ele é um bebê de, com sorte, 60 dias de existência na Terra. Ele não compreende nada do que está acontecendo. Ele foi tirado da mãe, tirado dos irmãos, do ambiente onde ele se sentia seguro, do convívio dos seres ali que traziam segurança para ele, pode até incluir os humanos que cuidavam. E aí ele é inserido numa nova casa que ele não conhece, com pessoas que ele pode até brincar, mas ele não conhece essas pessoas, ele não confia nessas pessoas. E aí, de repente, na hora de dormir, que ele dormia com a mamãe e com os irmãos, ele é largado num cômodo gelado, completamente sozinho. E aí ele chora a noite inteira, por dias até, pedindo por acolhimento como um bebê humano, e ele é totalmente negligenciado. Aí tem ali um sentimento de rejeição, de abandono. Exato. Aí depois dá trabalho, quando vai sair de casa, não sabe por quê, Não né? sabe por quê, exato, exato. Então, esse cão pode acontecer com outros animais também, né? Tô trazendo mais na parte do cão porque é a área onde eu tenho mais familiaridade. Mas esse cão, ele fica se sentindo inseguro. Toda vez eu fico sozinho e eu fico completamente desamparado. Essa é a palavra. Ele se sente desamparado. E aí a gente vai percebendo que até com os pets, a gente tem que calçar o sapatinho deles, né? Sim. Se colocar no lugar, que muitas vezes a gente não tem essa percepção. Exato. Gente, aproveitem, convidem aí quem tem pet para vir assistir essa live. Deixa aqui a sua curtida e perguntem, tragam as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês. Aproveitem esse momento para tirar as dúvidas. Raiz, aproveitando, qual que é a melhor forma quando você pega um cachorrinho, mesmo que seja uma adoção e um cachorrinho que já é maiorzinho? Tá. Qual que é a melhor forma de fazer essa adaptação? Gente, a melhor adaptação é você permitir que esse cão tenha o máximo de contato com você. Então, se você tem a opção de pegar quando você vai tirar férias e você está disponível em casa para fazer um treinamento, inclusive, para que ele consiga ficar sozinho gradualmente e não de forma abrupta por 8, 10 horas num dia. Mas se não existe essa opção, o ideal é você permitir que ele tenha o máximo de contato com você possível. E fazer alguns treininhos de independência emocional, onde ele consiga se sentir seguro, mesmo não estando colado com você. Mas assim, a primeira noite, a minha recomendação, ou você deixa ele dormir na cama, ou deixa ele dormir no seu quarto. É mais fácil ele aprender a dormir no quarto ou na cama e você ir desmamando esse comportamento do que você criar um trauma no animal e depois ter que lidar com esse trauma depois. Então é mais fácil você criar o vínculo, fazer com que o cão se sinta confortável, confiante, seguro, amado, amparado. E aí depois você vai desmamando esse comportamento, se é o que você quer, né? Se você quer deixar dormir na cama, show! Não existe nada que comprove que dormir na cama é algo ruim. É a única coisa que você pode perder é o travesseiro, só isso. Então, eu acho. O que é ruim também, Ju, vou só trazer aqui um ponto, a qualidade do sono, tanto para os humanos quanto para os animais, é de extrema importância. Então, se dormir com o seu cão é caótico,
vocês não dormem, ele não dorme, porque um quer se mexer, o outro não consegue, fica aquele caos, todo mundo acorda a noite toda, então não é interessante. Ensina o cãozinho a dormir na caminha dele, do lado da sua cama, mas que você e o cão consigam ter uma noite de sono realmente é, válida, que vocês dois consigam de fato descansar. Durante o sono é quando o cão faz assimilações do dia, do que ele vivenciou, e ele vai pegar experiências que ele vai selecionar as experiências que ele vai guardar e as experiências que ele vai descartar. Se ele não tiver uma boa noite de sono, ele pode acabar ficando com experiências que deveria descartar. Então, teve uma... E quando o cachorro tá ali tendo um pesadelo? É nesse momento que ele está fazendo o filtro. Ah, Nunca, nunca, nunca acordem o cachorro quando ele não está e tendo um dá vontade, pesadelo. né? Eu sei, De brincar. Já passou. sim, esse acalento a gente quer dar, mas não se preocupem, porque ele pode estar revivendo coisas que aconteceu no dia. E nessa hora que ele está revivendo, ele pode estar selecionando quais são as memórias que ele vai armazenar e as que ele vai descartar. E esse filtro, ele também vai auxiliar o cachorro a escolher, por exemplo, se ele teve uma experiência ruim em ficar sozinho, ele pode selecionar se, mas acho que isso aqui dá para descartar. O cérebro consegue descartar essa informação ruim. Ou teve uma experiência ruim no passeio, ele consegue descartar. Se ele não consegue ter uma noite de sono, uma noite não, né? Mas vários momentos de sono de qualidade, ele acaba gerando um desequilíbrio nesse filtro das experiências. E aí pode sim afetar o comportamento do cãozinho. Quando a gente ganhou a Belinha, foi a minha prima que me deu de presente, que eu tinha acabado de perder o Todd, né? Fazia pouco tempo que eu tinha perdido o Todd, e ela me deu, ela sonhou. Eu ia Olha. adotar um cachorro, aí eu falei, não, vou esperar um pouco mais. E a turma me via na rua e vinha me oferecer. E era Uhum. incrível, pessoas que não me conheciam. E aí o Gilmário falava, mas amor, será que é pra gente pegar já? E eu falava não. E aí eu sonhei que eu ia que eu ia receber um cachorro e ele era meio um caramelo, tinha algumas umas manchas assim. E eu falava não, ele vai ser assim, falei pro Gil, né? E foi passando, aí um dia minha prima me ligou, falou assim, Ju, eu sonhei com você. E eu sonhei que você estava na praia, eu te encontrava e eu pegava minha cachorrinha e dava para você e falava assim: agora você tá feliz, prima? E aí você falava: agora eu tô muito feliz. Aí eu acordei e contei pro meu marido e meu marido falou: é um sinal, porque ela cria cachorros, ela vende cachorros, Tá. né? É um sinal. Eu acho que é para você dar realmente para sua prima. Liga para ela e pergunta. Aí, na hora que ela perguntou, antes dela me contar o sonho, eu sabia, tava pensando em você. Você não quer uma cachorrinha? Eu falei, quero, sem saber que raça que era, se era de raça, que Só cor que quero. era. Quero, eu já tinha falado. Aí ela começou a rir e me contou o sonho. E aí, quando eu fui pegar a Belinha, parecia que a Belinha já me conhecia. E ela Uhum. tem bastante caramelo nela, né? Uhum. E ela parecia que já me conhecia. E aí a minha prima, ela já tinha 6 meses, que a minha prima ia ficar com ela. Tá. Mas é por causa do sonho ela me deu. Ela te deu, olha. Aí ela falou: olha, agora quem vai cuidar de você é a Ju, né? Você vai ser muito amada, tal, 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 tal. E aí eu peguei ela, e ela me cheirou assim e já ficou um grude comigo. E quando ela chegou em casa, né? A primeira coisa que ela fez, que minha prima falou, capaz que ela faça de trabalho para você, para fazer xixi no tapetinho, Uhum. porque aqui é quintal. Ela faz lá fora. Mas ela chegou e foi direto no tapetinho. Aí o Gil falava assim: eu acho que o Todinho ensinou ela, ele veio para ensinar ela, que é o cachorrinho Veio que já das tinha. orientações. Veio dar as orientações. Aí a minha prima falou: ela não dorme na cama, ela não sobe no sofá. Chegou na hora de dormir, adivinha? Ela quis subir na cama e de cima da cama ela não saiu nunca mais.
Aí o Gil fala para ela, Fabiana, que história, hein? Que a cachorra nunca subiu na cama, nunca subiu no sofá. As crianças faziam isso escondido e você não via. As crianças, tudo adulto, Dela. né? Os filhos dela também, né? Mas foi muito engraçado, sabe? O jeitinho, a adaptação e como muitas vezes o animal ele escolhe a família, sabe? Não Escolhe. é à toa as coisas. Não é, Eu acredito muito nisso, muito não, nisso. não é à toa. Tem, E essa questão de captar, né, e de sentir e de muitas vezes somatizar em si os problemas do tutor, fica muito evidente naquele filme do Caramelo. Você já assistiu, sim, tá? sim, já assistiu. Como é lindinho aquele filme e como fica bem claro. E é verdade mesmo. Muitas Sim, vezes o tutor ele tá tendo ali indícios de que tá com um problema, às vezes o animal começa a lamber muito uma determinada região, geralmente gato, né, sobe em cima, sim, sim. né, e geralmente é realmente ali de alguma forma sinalizando que tem alguma coisa de errado e a gente no automático não percebe Não isso, né? percebe. E assim como, trazendo um ponto científico, né, eles conseguem, hoje em dia tem cães treinados de suporte para vários tipos de doenças, ou questões mentais, se a pessoa tem crise de ansiedade, alguma coisa do tipo, o cachorro consegue perceber através do olfato, por isso é tão importante permitir que os cães explorem através do olfato, né? Eles têm um olfato ali 100 mil vezes melhor do que o nosso. Então, só por curiosidade aqui, gente, um cachorro treinado, ele tem o potencial de identificar 2 gotas de sangue dentro de uma piscina olímpica. Nossa. Então, como que você leva um animal para a rua? E até eu vi aqui o Anderson comentando, né? A maioria dos tutores não fazem os passeios para os cães, e sim para eles próprios. É isso, aí eu tenho que fazer uma caminhada de 1 hora, vou aproveitar para levar o cachorro. Só que o tutor quer emagrecer, então ele quer fazer uma caminhada rápida. Passeio com o cachorro não é o mesmo ritmo. É anda, para, anda, para, anda, para. É outra coisa. Então, os cães, eles conseguem treinar ou até de forma espontânea, apresentar o comportamento de identificar e prever uma crise de quem sofre de epilepsia ou de quem tem crises de ansiedade. Ele prevê, ou até hipoglicemia? Eu acho que é. Ele prevê que o tutor vai ter uma crise ou que está tendo alguma alteração hormonal e ele avisa o tutor. Né? Quantos vídeos a gente vê aí na internet, o tutor começa, ele aparentemente está bem e o cachorro está ali, está alertando, aí ele vai medir a glicemia, vê que está caindo, ele precisa se medicar. Então, também dessa forma, o cachorro consegue, e os gatos também, né? Trazer à tona o que está oculto, o que a gente não consegue ver. Raíssa, e como que as terapias integrativas, elas podem auxiliar os animais? Que tipo de terapia integrativa, por exemplo, é mais comum? A mais comum seria o Reiki, é uma das mais aplicadas. E o Reiki, ele vai trabalhar no equilíbrio de todos os chakras do animal, né? Mas lembrando que para trabalhar a energia do cão ou do gato, qualquer animal que seja, tem que trabalhar a energia do tutor. Porque os animais são diretamente afetados pelo nosso campo, então, energético, né? Se você não está em equilíbrio, você está numa completa desordem, o animalzinho vai sempre absorver o que está acontecendo com você. Então, não tem como você tratar um animal sem você tratar um humano. E até há quem diga que você tem que trabalhar também a energia da casa. Então, não só fazer um tratamento nesse caso, trabalhar com reiki, para fazer um realinhamento das energias, tanto do animalzinho quanto do tutor, mas também trabalhar a energia da casa, para que tudo esteja em equilíbrio. Porque, mais uma vez, trabalhou a energia do tutor, trabalhou a energia do animal, mas o animal ele é o mais sensível. Se a energia do ambiente não estiver equilibrada com a deles,
ela vai trazer o desequilíbrio para alguém. E geralmente vem no animalzinho. Então, trabalhar com a energia do Reiki, por exemplo, que é uma terapia muito comum, é uma das mais usadas, e que vai trazer esse equilíbrio, pode trazer o equilíbrio para todos esses pontos, né? Mas existem várias outras, a radiestesia, por exemplo, né, também é bem utilizada. E qual que você geralmente usa? Eu, no momento, estou aplicando somente o Reiki e me preparando para aplicar a radiestesia também. Né? Existe uma outra que pode entrar como uma terapia integrativa, talvez, que é a comunicação intuitiva ou telepática com animais. Que é maravilhoso, por sinal. Que é maravilhoso. E está começando a ser falado agora, as pessoas nem conhecem esse tipo de forma de lidar com os nossos bichinhos, né? Mas o comunicador, ele consegue se comunicar com qualquer consciência. Então, ele vai acessar o campo de consciência desse animal e conseguir identificar coisas. Existem 3 formas do comunicador conseguir trazer as informações, receber as informações. Podem ser visuais, alguns veem a situação, ou o que o animal quer mostrar. Outras escutam o animal realmente dizer algo. E também tem a parte sensorial, a pessoa sente no corpo o que o animalzinho está sentindo. Né? Esse eu também ainda não trabalho de fato, mas eu já fiz algumas experiências e vou dar um relato meu aqui de uma experiência que eu fiz com a minha cachorra mais velha. Eu escolhi fazer com ela porque ela já está comigo há mais de 15 anos, então a gente já tem um vínculo muito forte. Como eu estou ainda em desenvolvimento, eu escolhi fazer com ela porque a gente já tem esse vínculo, né? E na primeira vez que eu fiz a comunicação com ela, eu perguntei como ela estava fisicamente, porque ela já é bem idosa. E então me veio a cena dela tentando levantar do chão, ela estava deitada, ela foi fazer o movimento de levantar. E aí eu senti nas minhas costas, assim, na minha lombar, uma dor muito forte. E também senti uma pressão abdominal. Depois dessa comunicação, eu busquei o veterinário, porque eu precisava saber, né, se realmente eu estava realmente tendo uma comunicação ou se eu ainda estava tendo coisas da minha cabeça. E levei ao veterinário e com os exames a gente conseguiu identificar que ela estava com um agravamento na displasia, que é no quadril, que ela tem dificuldade para levantar e sentia muita dor quando ela tentava levantar. Foi exatamente o que eu vi. E uma pressão abdominal que a gente fazendo o ultrassom deu que o baço e o fígado dela estavam aumentados, o que também estava causando uma pressão abdominal. Olha. Então, para quem não conhece, tiver o interesse, busca entender mais sobre essa terapia. Ela deu um relato no começo do ano a respeito de uma experiência dela que... Quem? A Rita? Anitta. A Anitta, sim, teve. Eu não sei se, né, para quem não sabe, a casa dela tinha um buraquinho que tinha ficado desprotegido, que passava desapercebido, e nos fogos da virada do ano, o cachorro dela, que não é um cachorro pequeno, conseguiu entrar nesse buraquinho que dava tipo para um caminho assim por baixo da casa, e ele entrou ali e não conseguia sair mais. E aí eles procurando o cachorro e nada de achar o cachorro e não sabiam desse buraco. E aí ela procurou uma terapeuta integrativa que é especialista nesse tipo de comunicação, e aí ela conseguiu acessar o campo e dizer não, onde que estava o cachorro. Sim. Né? E aí ela, à noite, começou a ouvir, depois que ela tinha falado, o barulhinho, a voz, o latido dele bem longe, bem longe, não conseguia identificar. E aí essa moça foi orientando, ela chamou os bombeiros e conseguiram acessar com muita dificuldade, tiveram que quebrar lá a casa dela para poder tirar o cachorrinho dela dali. Então, é muito legal, é muito bacana. Eu, Juliana, por exemplo, com o Todd, que
era o meu Iasa, o Todd, ele teve muitos problemas de saúde. Ele não tinha um rim, e o único rim que ele tinha era mal formado e invertido. Nossa, E além de tudo, ele teve a doença do do carrapato, carrapato. né, para juntar. E aí o que Nossa senhora. aconteceu? Ele acabou não ficando muito ruim, afetou. Tinha que tomar aquele soro, sabe, Uhum. injetável todos os dias e tudo mais. E aí o que aconteceu? Eu comecei a usar o reiki, eu fazia reiki nele diariamente, usava os óleos essenciais, dava floral para ele. E aí, quando eu levei no Dr. Jorge, que você deve conhecer aqui da Romicão, que ele Uhum. salvou o Todd, assim, quando eu cheguei no Dr. Jorge, o Todd tinha feito 2 transfusões de sangue seguidas. Meu Deus. Tipo assim, em menos de uma semana ele fez 2 transfusões de sangue. Meu Deus. E assim, deixei, né? Tudo e mais um pouco lá, né? Não sei, a chave do E carro, né, na porta da mais clínica. ou menos isso. Sei. E ele estava tomando uma medicação que era uma medicação humana, caríssima, e que estava matando ele mais rápido, né? Então aí o Uhum. Dr. Jorge tirou uma sacola de medicação que eu estava dando para ele e falou: peraí, vamos recomeçar Uhum. aqui. E aí eu, ó, reiki, óleo essencial, fazia terapia dos cristais. Eu tenho até foto dele, vídeo dele com os cristais, que ele ficava Eu quietinho, faço também. sabe? Energizando e tudo mais. E aí o Dr. Jorge, depois de um tempinho, eu chegava lá, ele chamava assim os outros veterinários e falava: olha esses exames. Aí eles olhavam. Dá para dizer que é desse cachorro? Ninguém dizia que aqueles Do tanto que exames melhorou. era do Todd, porque assim, ele estava harmonizado. Uhum. Óbvio, né? Que chega uma hora que não dá, né? Ele Sim, acabou indo embora. sim. Mas eu tenho certeza que ele teve uma sobrevida e Uhum. mais confortável por causa das terapias Com integrativas, certeza. Com que certeza. hoje em dia é introduzida no SUS até como tratamento paliativo para humanos, né? Sim, E sim, dirá para os pets também, que sim. também tem a mesma função. Então, a Eu tenho aplicado. radiestesia Pode que falar. você falou, ela é maravilhosa também para fazer esse rastreamento. Sim. Aromaterapia é algo assim É que ajuda maravilhoso também. demais também, né? Cromoterapia, existem várias, né? Uma infinidade Isso, de isso. terapias. Eu tenho feito muito reiki na Fiona, a minha mais velha. Às vezes ela fica inquieta, não sei nem se vocês ouviram aqui, que ela deu uma choradinha, ficou ofegante, e ela faz muito isso à noite. Então, geralmente à noite, tanto é que assim, dormir a noite toda é um privilégio de poucos dias para mim nesse momento. Porque ela sempre fica muito inquieta, então ela anda para lá, para cá, e parece que tá com calor, parece que não. Né, e aí a minha alternativa é o quê? Eu já dei todas as medicações que ela toma, ou que poderia aliviar qualquer tipo de incômodo. Eu sento lá e vou fazer reiki nela para Olha, ela melhorar. E dentro da caminha dela eu deixo 2 cristais, um quartzo rosa e um quartzo verde. Ficam dentro da caminha dela. E eu tenho que fazer reiki, que é geralmente depois que eu levanto, vou lá, sento com ela, vou até massageando o corpinho. Aí é que ela dorme. e sabe o que eu acho engraçado do reiki nos animais? É que eles sabem a quantidade de energia que eles precisam. Então, Sim, você tá lá na posição, quando já deu, eles não querem não quer mais. mais, eles querem ir Já é um embora. sinal, já deu, já foi o Exatamente, suficiente. exatamente. E é um aprendizado pra gente, né? Porque a Sim, gente, aqui, ser humano, não sabe o limite, né? não Sempre sabe. quer um pouco mais, sempre quer um Sempre, pouco sempre, mais. sempre. E isso equilibra entre dar e receber. Eles só Sim, pegam o o suficiente. suficiente. É verdade. Eu acho isso tão bonito, sabe? É muito precioso. E quando a gente trata o pet, né, o campo do tutor também se movimenta, Com assim como o certeza. inverso, né? É muito Sim, claro isso, é sim, muito nítido, com né? certeza. Então, às vezes o animal ele melhora quando o tutor finalmente expressa, né? O que Exatamente. estava preso ali, entalado na garganta, Exato. a exclusão que estava acontecendo na família, né? Exatamente.
é muito mágica a coisa. Você vê a coisa realmente fluir de uma forma diferente, né? Totalmente. Se E o você falou tutor está dessa. comprometido com isso, né, a se olhar, tem um livro que eu vou indicar para quem se interessar, se chama Conversas com Animais. É um livro de uma comunicadora, uma mulher que é uma das pioneiras na comunicação animal. E eu já li o livro, até tentei pegar o livro de novo, porque eu li online no Kindle. Eu tentei pegar de novo o livro para eu ler essa semana, acabei não conseguindo. Mas é ótimo, porque ela vai falando de casos que ela atendeu e que, para que o cão melhorasse, o tutor tinha que querer melhorar também. Ele tinha que querer olhar para o problema dele, que refletia no animal. E isso geralmente é o mais difícil de modo geral. Ninguém quer olhar para dentro Tem de algum si. caso, Raíssa, que você consegue trazer para gente de exemplo que você percebeu isso? Olha, eu vou pegar as anotações que eu fiz, porque eu anotei alguns casos para trazer para Ah, vocês. Hum, olha, eu vou trazer um caso de uma família que era um cachorro muito, muito, muito desequilibrado na parte comportamental. E, e aí dava para o treino para que esse cão melhorasse exigia que a família toda se mobilizasse, que cada um fizesse um pouco, porque tinham muitas coisas que precisavam ser feitas e, obviamente, não dava para jogar nas mãos de uma pessoa só. Eram 4 pessoas na família, os pais e 2 filhas, e todo mundo precisava fazer um pouquinho para que houvesse esse equilíbrio das coisas fluírem nesse treino do cachorro. Mas, e aí você olhava, inclusive foi um dos primeiros casos que eu comecei a olhar com esse olhar diferente. Eu olhava para a família e eu via aquela família totalmente em desequilíbrio também. Eles não estavam em união, eles não estavam colaborando mutuamente um com o outro, eles estavam muito desconectados. E o que era preciso para que treinasse o cachorro? Que eles se reconectassem, que eles se unissem, que eles trabalhassem em conjunto. E eles não estavam fazendo. E como profissional, você fala, você orienta, você cobra, você tá ali, esse é o meu trabalho. Mas, assim como o seu, Ju, que é você orientar, você mostrar, você dar o direcionamento, mas se não posso fazer pela pessoa. você não tem como fazer pela pessoa, assim como o adestrador não tem como fazer pelo tutor. Tem coisas que o adestrador pode ensinar sozinho, mas tem coisas que não tem o que fazer. Quando você está dando comandos para o cachorro, o adestrador pode ensinar a sentar, deitar, dar pata, rolar, fingir de morto. Isso você ensina. Mas, quando você tem um problema comportamental, ele é trabalhado no dia a dia, assim como você trabalha com as pessoas. A pessoa tem que fazer os pequenos movimentos no dia a dia, para que ela resolva as próprias questões. E da mesma forma, é no adestramento de um cão, na parte comportamental. É no dia a dia que você vai fazendo pequenas coisinhas para que esse comportamento mude a longo prazo, ou médio, ou curto, depende. Mas essa família não estava disposta a olhar para essa desunião, a olhar para essa separação entre eles, né? Então, assim, era um cachorro bem complicado, ele já tinha atacado uma pessoa, foi por isso que me chamaram. Foi a primeira vez que eu sofri um ataque em trabalho. Eu nunca tinha, no banho e tosa já tinha tomado mordidas, assim, que o cachorro, né? Você vai cortar a unha, ele não quer, vira, te morde. Mas atendendo como comportamento, eu nunca tinha tomado uma mordida. E esse cachorro, ele não só me mordeu, ele me atacou. Ele rasgou minha roupa, meu tênis. É, Nossa, foi, Raíssa. é, foi bem crítico. E eu sei também, eu indiquei uma clínica veterinária para eles fazerem um acompanhamento do cãozinho, tal, né? Na parte médica, uma clínica da minha extrema confiança. Ele quase arrancou um pedaço da perna da menina que foi auxiliar na hora de dar a Muita vacina. raiva, né? E aí, o que que aconteceu? Agressividade.
linkando com esse ponto que você falou, que muitas vezes é um sentimento do tutor que está ali oprimido, que você, né, que está oculto. Nesse processo com esse cãozinho, eu acabei criando um pouco mais de intimidade com a mãe da casa. E aí essa mãe veio trazendo para mim que o pai era explosivo, porque esse cão, ele mordia de forma repentina e inesperada. Ele não avisava mais que ele ia morder. Ele simplesmente atacava. E era exatamente o reflexo do comportamento do tutor. Ele tinha esse comportamento explosivo, inesperado, imprevisível, igual o cãozinho. E muitas vezes o cãozinho também adoece para unir a família, né? Também, também. É como essa parte comportamental. O cachorro precisava de um cuidado que exigia que todo mundo estivesse envolvido. E às vezes, no caso dele, foi uma questão comportamental, mas pode vir sim como algo físico. Uma doença que faça com que um dê a medicação de manhã, o outro vai preparar comidinha para o outro poder dar a janta, e nisso ele vai unindo a família, estreitando os vínculos, né, os laços. É bem interessante. Eu tô com um cachorrinho de um amigo na minha casa, que foi viajar, e essa semana eu estava fazendo um exercício de comunicação. E eu conheço esse amigo há muitos anos, né? Então eu conheço um pouco da história, da família, inclusive. E eu me comuniquei com o cãozinho dele, e, e ele começou a falar para mim que ele foi para aquela família para quebrar barreiras, assim, muros emocionais que existiam ali, não só dele, tá? De outras pessoas da família. E ele veio para quebrar esses muros, para derreter blocos de gelo e de concreto que estavam estabelecidos ali há muito tempo, que veio para trazer essa harmonia, essa união para a família e também para trazer um propósito para esse meu amigo. Então, peraí, ele disse que, eu anotei aqui, que os tutores, a família precisa dele e ele precisa dessa família. Olha só. Então, eu conhecendo a história da família, né, de todo mundo ali, fez muito sentido tudo isso que foi dito. Né? Depois que eu encerrei a comunicação, eu comecei a pensar e falei, nossa, faz sentido, se aplicaria em tal situação dessa família. Ou seja, né? Cuidar do pet é cuidar do campo, É cuidar né? de tudo. A energia da casa, das relações, das emoções, tudo Sim, isso, o ambiente, né? Vai interferir nessa absorção do pet, né? com certeza, gente. Inclusive, a semana que vem, eu vou fazer uma live na quinta-feira às 8 horas com a Milena. E ela fala de domoterapia, que é da energia da casa Da e de casa. como a casa sinaliza também, né, algumas questões da família. Como a Uhum. casa mostra as coisas. Vai ser bem legal essa live com ela. Sim, já vai unir até o que a gente está falando, né, Ju? Para você cuidar. Exatamente, Sim, exatamente. muito legal. Então, é bem importante, né, Raíssa, a gente Sim, deixar bem claro que antes de cuidar do animal, a gente precisa cuidar do nosso coração, sim, né? com certeza. Porque o pet, ele sente, né, aquilo que vem da vibração do lar. E aquilo que vem do lar é a alma da família, é a alma dos tutores, né? Com certeza, Ju. É bem Com certeza. importante olhar para isso. Então, quando um animal adoece, ele não está revelando a doença em si, ele está revelando que o sistema muitas vezes não quer olhar, o que a pessoa Uhum. não quer muitas vezes olhar. Ai, Sim. perdeu a visão. O que será que esse tutor não quer ver? Enxergar, Perdeu exatamente. a audição, né? Uhum. Será que esse tutor não quer ouvir? Sim, Né? Então, exatamente. são perguntas que a gente tem que se questionar, né? Por quê? Para quê? É serviço de quê está acontecendo isso comigo, né? E Eu quando a gente vou. Pode falar. tá a honrar isso e a reconhecer esse amor desses bichinhos, né? Um amor tão silencioso e tão Sim, profundo e verdadeiro, o campo inteiro ele começa a se realinhar, com certeza. né?
Com o certeza. pet se acalma, o tutor se reconecta e o amor começa a fluir novamente para o lugar certo, né, Isa? Eu acompanho muito um rapaz, até acho que mandei para você, Ju, que ele trabalha com constelação com cavalos. Ai, sou apaixonada. Eu, Sou apaixonada e um dia eu quero receber uma eu constelação também. com animais. É que a gente não pode ficar constelando tudo, né? Sim, Geralmente você sim. constela uma vez só e vive a sua constelação, né? Inclusive, Mas que eu tenho vontade, eu tenho. eu também tenho, Ju. Tenho muita vontade pela experiência, né, para entender como essa Ainda mais dinâmica de, cavalos, né? exato, que são extremamente sensitivos, né, a todo o campo energético. Sim. E ele fala muito sobre o autoamance. E isso faz todo sentido quando você está lidando com os animais. Você pode ver que em toda casa que eu chego, que o cachorro é alucinado, sobe no sofá e desce e corre, nananana, late, 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 late. Alguém da casa é também daquele jeito. Ou então a pessoa, o tutor, ela pode até não externalizar, mas a pessoa por dentro, ela tá sempre a mil. E aí esse cachorro reflete esse comportamento. Então o seu autoamance é de extrema importância quando você vai lidar com o animal. Muitas vezes eu chego na casa do cliente e o cachorro que no pet shop acontecia muito também. Olha, ele é terrível, olha, não sei o que, olha, porque. E aí ele fica 5 minutos comigo e o cachorro tá calmo. Por quê? Porque eu aprendi a trabalhar o meu autoamance. Foi uma coisa que eu fiz de forma até inconsciente. Hoje eu vejo esse tema do autoamance, dessa necessidade. Mas na época que eu comecei, não se Explica para as falava. pessoas o que é. O autoamance é você se acalmar antes de você lidar com o animal. Quando você se acalma, você traz isso para o seu campo e o cachorro absorve isso de você. Se você estiver o tempo todo estressado, se você estiver o tempo todo sendo pessimista, negativo, e você só estiver trabalhando energias densas, e essa agitação interna, é isso que você vai reverberar para o seu animal. Então, para que o seu cão seja mais calmo, o seu gato ou qualquer outro bichinho que você tem, é você se auto-amansar. Então, aprendam a respirar, sabe? Se A usar um ouvir, olhinho essencial, a uma tomar um linha essencial, floral, a exato. fazer um Um reiki. reiki, exato. É esse cuidado com a sua própria energia, né? Para que o seu cão tenha, o seu animal tenha uma energia mais equilibrada, que ele não absorva as suas coisas, o que você não está revelando. É importante que você olhe para dentro. O autoconhecimento é importantíssimo. Porque quanto mais você entende quais são as suas questões, mais você libera ele da responsabilidade de revelar o que está oculto. Então, Exatamente. olhar para dentro de si sempre, gente, não só para a relação com os animais, mas para todas as relações. É sempre para dentro e não para fora. Eu costumo falar assim, né? Quando você muda, tudo muda. Tudo muda. É isso, João. É a mudança de dentro para fora. É isso. Aí às vezes as pessoas falam: Nossa, eu fiz a constelação, né? Ou comecei a terapia. Hoje Mas não mesmo, uma pessoa falou resolveu. para mim: Nossa, como mudo, como a minha mãe mudou, como meu Ai, marido mudou. Aí eu falo: Sua mãe, seu marido, não foi você. Aí as pessoas já começam a rir. uhum, Isso, sim, né? A gente muitas vezes numa postura infantil busca justificativas, sim, né? E busca culpados. Quando você assume a sua postura de adulto, você assume as responsabilidades das suas escolhas e assume o comando da sua vida. é isso. Tirei uns minutos para ouvir as batidas do coração. Ai, ela está aconselhando aqui a gente a tirar alguns minutos do dia, assim, para ouvir as batidas do coração, porque isso acalma a alma. É verdade, né? Acalma mesmo. É verdade. Acalma A mesmo. gente não muitas vezes não sente e não ouve a nossa própria batida, né? Sim, sim. É isso. E o autoavance é isso, é você ouvir a sua própria batida. É você se Exatamente. concentrar em se acalmar. Ouvir o seu coração e se fazer presente.
né? Porque geralmente a gente está o tempo todo com a cabeça no que vai ser, no que eu tenho que fazer daqui a pouco, no que eu vou fazer amanhã. Então, se fazer presente. E, inclusive, trabalhar com os cães traz esse estar presente. Porque quando você está trabalhando com o cachorro, não é um negócio que você está aqui mexendo no computador e aí você tal. Não, você tem que estar ali, você tem que estar atento, você tem que observar todo o comportamento do cachorro, o que que ele fez, o que ele deixou de fazer, o jeito que ele olhou, o jeito que ele levantou as orelhas, que ele abaixou o rabo. Você tem que estar presente. Então, se tem uma coisa que trabalhar com os cachorros me ensinou, é o autoamance, com certeza, e estar presente no momento, olhar para o que está acontecendo agora. A gente sempre consegue? Não, é um exercício, mas é de extrema importância. Teve eu acho que foi a Rita que perguntou aqui, Ju, sobre as pessoas que têm muitos bichos. Tá lá pra cima a pergunta dela. Ai, cadê? Aqui, ó. E o que dizer das pessoas que têm bichinhos de estimação em exagero? Muitos bichinhos. Geralmente é falta, gente. Tudo que é exagero é uma compensação, seja na comida, seja na bebida, seja no sexo, seja nas compras e seja na quantidade de pets que você tem. Exato. E aí Eu posso dar volto meu naquilo. relato, Ju, sobre isso? Pode. Eu fui casada, né? E por 5 anos do meu casamento eu tentava engravidar e não conseguia. Para cada ano que eu não engravidava, eu pegava um bichinho novo. E aí chegou um momento, e assim, tá? Eu era uma pessoa totalmente inconsciente de tudo isso que eu tô falando aqui. Na época, eu não tinha essa percepção. Mas aí depois que eu já tinha, sei lá, pego uns 4 bichos, acho que no último, ou depois do último bicho, eu falei assim, eu comecei a falar para as pessoas, para cada ano que eu não engravido, eu vou pegar um bicho. E era exatamente o que eu estava fazendo, tentando colocar o animal no lugar da criança que não vinha. Né? Então é sempre você tentando tapar esse buraco, né? E eu pesquisei um pouco sobre isso, né? Então eu vi que o animal pode adoecer por estar a serviço do cliente ou do tutor, né? E Sistêmica, né? talvez você esteja tentando lidar com alguma coisa e não está dando conta, então ele fala, eu divido isso com você, eu te ajudo a carregar esse peso. Né? E onde eu pesquisei, a pessoa falou também sobre isso, sobre as crianças que não vêm, ou abortos, né? E acaba... eu tenho vários clientes e pessoas que eu conheço que não podem ter filhos e que... Os excluídos também. Os excluídos também? Excluídos também. Aí a pessoa começa a ter um monte de bicho, aí você vai ver, tem um monte de exclusão na família dela, sabe? Sim. Todos os excluídos, né, tendem a voltar. A voltar, verdade. Ander Gaia disse assim, ó. Infelizmente, a maioria dos tutores não fazem os passeios para os cães, e sim para eles próprios, privando os comportamentos instintivos. Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas cada vez mais estão ensimesmadas. Então, elas estão aqui, ó. Eu, para mim, sabe? E muitas vezes é no automático, é batendo cartão na vida. Então, às vezes a pessoa vai caminhar com um bichinho, né? Ela tá ali, ó. É 10 minutos, é 10 minutos. Aí puxa o bichinho, arrasta o bichinho, né? E às vezes nem olha em volta, nem contempla a beleza que tem muitas vezes no caminho, né? E nem deixa o bichinho usufruir de fato, né? E de verdade. Então as pessoas estão muito no automático. É muito importante a gente começar a treinar e estar inteira e presente no aqui e agora. Sim. Né? E o animal traz isso, né? Isso. É isso. É você ter essa oportunidade, né? Fica no escritório às vezes o dia inteiro, ou trabalha de casa o dia inteiro. É aquela meia horinha que você também vai se permitir sair e contemplar, e não sair correndo, fazendo, né, com pressa. Eles nos convidam a desacelerar também. Exatamente. Raíza, e hoje como é o seu serviço? Para quem quiser contratar a Raíza, quais são os serviços que você oferece?
Então, hoje, gente, eu estou atendendo adestramento online, né? Então, eu faço acompanhamento. Se eu vejo que é um caso que dá para fazer acompanhamento online, então eu ainda atendo online. Eu faço consultorias comportamentais também online, que é quando eu vou entender todo o contexto dentro da sua casa, com o comportamento do seu cãozinho, e eu vou te explicar como funciona a cabeça do seu cão, tudo que você precisa saber para entender o seu cão e saber lidar com ele. E eu também elaboro junto com você ali o que que você vai fazer para ajustar as questões que você vem trazendo para mim na parte comportamental. Eu também vou agora até aproveitar para divulgar para vocês que a partir da semana que vem eu vou oferecer um reiki coletivo de forma gratuita toda terça-feira. Então eu vou colocar numa caixinha lá no meu Instagram e aí Fala seu vocês vão. Instagram, Raíza. Meu Instagram é o @soul, S-O-U-L, Raíza, com S só. E nesse Instagram você vou ter a caixinha, você vai colocar lá. Eu vou explicar direitinho nos stories, né? Mas vocês vão me mandar o nome do animalzinho, qual é a espécie, se tem alguma questão específica que você queira trabalhar com esse animal. E aí eu vou mandar um reiki coletivo. Mas eu também faço atendimento de reiki à distância, individualizado, tá? Esse também é um serviço. Tá? Então eu consigo fazer também direcionado. Se você tem alguma questão específica que você quer que eu faça um trabalho individual e único para o seu pet, não importa a espécie, qualquer um a gente aplica reiki. Então, esse serviço eu também ofereço. E eu também ofereço, como trabalhei com passeio de cães por anos na minha vida, eu também ofereço uma mentoria para novos passeadores. Ou passeadores que estão começando, estão tendo dificuldade de engatar, eu também dou essa mentoria para auxiliar as pessoas a entenderem a profissão e se destacarem nela também. Qual que é o Instagram dos passeios, da É o mentoria? Positive com V mudo, pet, tudo junto. É uma logo verdinha. Repete. Arroba Positive com V mudo, pet. Obrigada, Ander. Ah, o Anderson aqui também tá colocando meu Instagram. Uhum. Quer que eu mando da Positive, Ju? Acho que Quero. não, né? É bom deixar, né? E aí vocês aproveitem para receber o envio desse reiki aí para os seus pets gratuitamente. Sim, toda Nada terça-feira. melhor do que chamar a Raíza para bater um papo e saber melhor qual que é a forma que vai atender melhor, né, Sim. as pessoas. E eu quero agradecer mais uma vez, né, Ai, eu pela que oportunidade desse agradeço, Ju. papo tão gostoso que rendeu muito a nossa conversa, né? Entendeu? Eu tenho certeza que vai auxiliar muitas pessoas, quem for assistir essa live gravada, né? Quem assistiu aqui com a gente, com certeza de alguma forma reverberou aí, né? E é exatamente isso. Gente, o amor, ele é para ser leve. Se tá pesado, é porque tem desordem. Então, é importante prestar atenção aos sinais, né? É prestar atenção aos sinais. Se a gente parar para estar realmente presente no aqui e agora, a gente consegue identificar muita coisa. É que muitas vezes a gente não quer ver, a gente não quer enxergar os sinais. Geralmente, né, Ju? A gente não quer. E aí, sabe o que acontece? A água tem que bater no bumbum, tem que doer para que a gente possa correr atrás do prejuízo, como diz meu tio. Que E às bom, vezes tem que Larissa, doer que você muito, né, Ju? gostou, Gil. Oi? E às vezes tem que doer muito, né? Exatamente. Ainda mais num ano 9 como este que está acabando, né? Sim, Então, a vida convida a gente a evoluir, a melhorar. E a gente com precisa certeza. fazer esse trabalho por si, né? Deus fala, faça que eu te ajudarei. A gente Uhum. fazer a nossa parte e entender que aqui a gente está para evoluir. E que a gente também está a serviço do universo. Não é só o universo que está a nosso É o nosso serviço, serviço, é. né? E eu tenho certeza que a partir de hoje vocês vão olhar para os pets de uma outra forma, De uma outra forma. certo? Lembrar, Gente, né, Ju, que a nossa evolução, a nossa melhora reverbera nos nossos animais. Tanto no exato, físico, no emocional e no comportamental. exato. Então, é esse.
cuidar de si, olhar para si, pôr a nossa casinha em ordem, para que a gente consiga também colocar a casinha deles em ordem, auxiliar nesse processo. Exatamente. Gente, eu quero agradecer vocês, né, pela oportunidade. Muito obrigada. Compartilhem depois, esse conteúdo vai ficar salvo. Depois eu vou encaminhar para a Isa também, para ela compartilhar, né? Tenho certeza que vai ser um mover muito legal aí, para que se tenha mais amorosidade, mais respeito a esses bichinhos que só nos dão amor. Sim. Gratidão, gratidão, Raíssa, gratidão a Eu que todos. agradeço, fiquei muito feliz pelo convite, muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouco mais, falar para mais pessoas, trazer essa outra visão para os tutores. E eu estou à disposição quando vocês quiserem falar comigo, tirar alguma dúvida também sobre qualquer um dos serviços ou sobre o meu trabalho. Eu estou à disposição, podem me chamar. Como eu disse, eu adoro falar sobre esse assunto, então me chamem que a gente vai trocar com certeza. Então tá bom, gente, ó. Beijo pra vocês e até a próxima. Obrigada, Ju. Beijo. Beijo.